nesse terceiro episódio do Histórias Secretas de Traders Reais, que é sobre esse livro, Jason Shapiro. Vou só chamar de Shapiro, é mais fácil. O tal do milionário trader do contra. Depois da vinheta, vamos falar dele. Bora lá. Shapiro, o trader do contra, um cara que teve um sucesso constante ao longo da carreira como trader. E esse sucesso veio fazendo o oposto de tudo que a maioria fazia. Ele está nesse livro, ele é um dos traders. Estou contando as histórias ao longo do que o Jack Schwager colocou aqui no livro. O segundo trader que ele entrevista é o Jason Shapiro. Difícil, é um trava-línguas. Tenta falar esse nome, Jason Shapiro. Várias vezes você vai ver que vai travar a língua. E nessa carreira de 30 anos já, mais de 30 anos como trader, ele operou desde contas com pouquinhos dólares até muitos milhões de dólares. Para ser mais exato, ele chegou a ter, gerenciando mais de 600 milhões de dólares. Ele operou um tempo com dinheiro próprio, um tempo com dinheiro dos outros, ele teve a própria operação, o próprio CTA que eles chamam, que é como se fosse uma pequena gestora, né? Ele já fez de tudo. O histórico que o Jack Schwager pegou do Shapiro começou lá em 2001. E dentro desse histórico de trades, tem desde operações ali na conta real dele, pessoal, né? A conta pessoal dele, até quando ele operava também para os outros, em mesas proprietárias ou fundos, né? O que o Jack Schwager fez? Ele ajustou esse histórico do Shapiro para que representasse algo parecido, porque o número do dinheiro não era necessariamente o mesmo. Quando o Schwager ajustou o resultado dele, ele observou um resultado composto anual na casa dos 34%. Vamos lembrar que quando a gente fala 34%, a gente tem que se ater ao fato de que por alguns anos, por vários anos, ele operou mais de 100 milhões de dólares. Então, quando a gente fala de diferentes valores, o percentual significa coisas muito diferentes, tá? Ele chegou a operar mais de $500 bilhão, né? Muito dinheiro. Essa história da entrevista do Jack com o Shapiro começa por um e-mail que o Schwager recebeu de um amigo dizendo: meu, você tem que entrevistar esse Jason Shapiro, ele tem um jeito diferente de enxergar o mercado. O que o Jack fez foi mandar um e-mail para o próprio Shapiro comentando que ele estava trabalhando num livro novo de Market Wizards e que seria excelente poder entrevistar. Nessa história, e o livro conta bem, começa uma troca infinita de e-mail entre eles, onde o Shapiro claramente mostra que ele não quer aparecer, né? Ele não queria se tornar público, ele não queria aparecer num livro, ele não queria nada disso. O Shapiro comenta para o Schwager que os livros do Market Wizards foram muito importantes na trajetória dele como trader. Ele estaria até disposto a conversar com ele, bater um papo informal. Depois de uma conversa ou outra, ele acabou sendo convencido a fazer esse papo reservado, mas estava ainda meio assim, com o pé atrás de fazer uma entrevista, né? O Shapiro realmente foi ao longo do tempo um cara muito reservado, tinha medo de se tornar público, então essa privacidade sempre foi muito importante para o Shapiro. Mas conversa ia, conversa vinha, passou algum tempo, o Shapiro mandou uma mensagem para o Jack Schwager dizendo que agora ele se sentia mais confortável em falar e quem sabe entrar para o livro, né? O Schwager estava pensando em viajar e encontrar com o Shapiro e conversar com ele, né? E trocar essa ideia e começar a tentar construir uma entrevista. Teve um momento em que os dois estavam na mesma cidade, o Shapiro concordou em conversar com o Jack Schwager, eles trocaram uma ideia. O Jack estava muito interessado em entender que história é essa do Shapiro, né? O Jack Schwager, ele comenta no livro que ele queria ter gravado aquele papo que eles tiveram informal num restaurante, mas ele ficou com medo de pedir para o Shapiro e o Shapiro não gostar de ser gravado e o bate-papo acabar não continuando. Foi aí que o Jack teve uma conversa muito interessante, muito mesmo, mas não foi gravada. Ele se arrepende bastante, ele fala no livro, o Jack, que se arrepende de não ter gravado esse papo com o Shapiro. Passado alguns meses, passou ali, eu acho que foram 4 meses que o Jack comenta no livro, ele manda um e-mail para o Shapiro de novo, dando de novo a oportunidade de aparecer no livro. O Jack realmente ele achava que o Shapiro merecia estar no livro pela história que ele tem. O Shapiro mais uma vez pediu, ele tinha pedido antes o direito de
ok, você é entrevistado, mas eu quero ler o que você vai escrever e eu vou ver se eu aprovo colocar no livro. Estava realmente sempre muito reticente em se tornar público. É incrível estar contando essa história hoje, agora, janeiro de 2021, que eu gravo esse vídeo, porque no fim desse vai e vem dessa história do Schwager com o Shapiro, o Covid-19 já tinha acontecido. Foi ano passado. E eles acabaram fazendo essa entrevista gravada via Zoom, para vocês verem o quão recentes são essas histórias que o livro do Jack ele conta, né? A história do Shapiro começa com ele crescendo numa família de classe média alta, não era uma família, não vem de um background pobre. Ele não foi um grande aluno na escola, ele não tirava notas boas, ele sempre foi um cara, sempre foi uma criança e um adolescente no estilo bastante rebelde. E ele comenta no livro que ele realmente não curtia ir para a escola e ele fazia isso porque os outros amigos também não curtiam. Nessa história dele não ir muito bem na escola, ser só ali abaixo bem na média ali, sempre no limite, quando ele fez o Enem que tem nos Estados Unidos, que chama SAT, ele não conseguiu uma nota muito boa. Então, com aquela nota, essas notas nos Estados Unidos são muito importantes para você conseguir entrar numa boa universidade. Ele acabou que ele entrou numa universidade média, é a Universidade do Sul da Flórida. Lá ele fez o curso de finanças. No começo desse tempo na universidade, ele ainda tinha essa atitude rebelde, ele não levava a sério o curso, saía bastante para beber, não ligava mesmo. Mas com o tempo, essa história de finanças começou a chamar a atenção dele e ele não esperava gostar e começou a se realmente dedicar a estudar. Começou a comer livro de economia, a ler bastante sobre isso. E ele imaginou que se ele se esforçasse mais do que a média, até porque ele não tinha se esforçado muito até aquele momento, ele conseguiria talvez fazer um MBA numa escola, numa faculdade de alto padrão. E foi na faculdade, numa das aulas extras que ele fazia para o currículo, que ele aprendeu japonês. Aprendeu um pouco de japonês. E nessa história ali ele descobriu que no Japão, o Japão tinha uma necessidade de professores de inglês. Então, no fim da faculdade, assim que ele acabou, ele decidiu se mudar para o Japão e ficou um ano ensinando inglês para os japoneses. Quando ele estava lá no Japão, ele conseguiu aplicar ali, ele entrou para um processo seletivo de um trabalho no HSBC, no Banco HSBC em Hong Kong. Um trabalho de estagiário, era um programa de 5 anos, ele ia fazer um estágio na tesouraria da empresa, né? Eles queriam formar ali no HSBC naquela época, tipo banqueiros generalistas. Aquele cara que sabe um pouco de tudo sobre banco e investimento, mas não é um especialista, né? Um ano depois que ele acabou se mudando para Hong Kong e foi trabalhar no HSBC, passou um ano, ele foi demitido. Ele não tinha a vontade de fazer aquilo que a galera pedia. Ele mesmo no livro, ele passa a ideia de que dentro do HSBC ele tinha uma atitude muito ruim, ele era o sabichão, as pessoas viam ele como wise ass, como fala em inglês, né? Um sabichão. Ele acabou sendo demitido por total insubordinação. Então dá para ver que ao longo do caminho ele sempre teve esse perfil rebelde, né? Mas o envolvimento dele com o trading começou ali justamente quando ele trabalhava no HSBC, quando ele começou a operar os futuros Hang Seng, são contratos futuros asiáticos, né? Ele jogava softball e um colega dele mencionou que operava futuros. Ele até comenta no livro que quando ele começou a se interessar por bolsa de valores, ele foi numa livraria e o primeiro livro que ele comprou foi um dos Market Wizards, o primeiro. O Jack ficou muito impressionado e perguntou para ele se aquele tinha sido o primeiro livro que ele tinha comprado. Ele menciona que sim, que sobre bolsa de valores, traders, sim. Naquele tempo, o mercado asiático estava em uma forte alta, né? E ele conseguiu, mesmo sem um emprego no HSBC, ficar operando e morando em Hong Kong. Ele também se comunicava com alguns clientes que ele tinha nos Estados Unidos, tentando operar por eles, ser meio que o broker deles, né? Passou um tempo, ele conheceu uma operadora de mercado, uma chinesa malasiana, que operava o próprio dinheiro, ela tinha uma grana boa, ela operava na Morgan Stanley. Ele criou um relacionamento com ela e ela decidiu ajudar ele, reconheceu o bom trabalho que ele estava fazendo como trader e aportou na mão dele $100 mil para que ele operasse para ela. Ela deu uma força para ele, foi um relacionamento ali de colegas, né? Ele logo pegou aqueles $100 mil e transformou em $700 mil. Ele fez muita grana. Ele menciona que foi ali que ele comprou um Porsche e começou a viver uma vida de bilionário, mesmo tendo feito só $700 mil, né? Ele acabou devolvendo o dinheiro para ela, os $100 mil para ela. Você vê, ele fez uma boa grana, devolveu o dinheiro para ela estava com um Porsche e tudo mais. Só que o mercado de alta acabou.
E alguns meses depois de toda aquela grana que ele fez, os ursos começaram a aparecer e o mercado começou a ficar mais pesado. E aí que ele comenta que ele estourou totalmente a conta, ele perdeu tudo que ele tinha e o único que sobrou era o Porsche. E aí ele ficou meio que sem chão, acabou tudo, né? Ele tinha que buscar trabalho, tinha que buscar uma outra atividade. Ele voltou a trabalhar, trabalhou por algum tempo em outra empresa e começou a construir de novo. E nisso dele começar a construir de novo, uma das histórias interessantes que ele conta é que ele fez um bom dinheiro quando o Nick Leeson, ele estourou totalmente, ele quebrou o Barings Bank, o banco Barings em inglês, que era um dos bancos mais antigos do mundo, ele quebrou. Tem um filme sobre essa história do Nick, eu não lembro o nome do filme, eu vou pedir para o Baldaia colocar aqui do lado o nome do filme, da história do Nick Leeson. Nick Leeson, é isso o nome dele. Ele foi um trader que foi contratado para ficar na Ásia, ele cuidava do banco, do Barings Bank na Ásia, ele tinha acesso à bolsa, ele começou a usar um que chama-se de conta-erro, esse cara, e começou a se alavancar pra caramba na bolsa da Ásia. Quando tudo deu errado e ele quebrou o banco no mundo inteiro, o mercado deu uma baita movimentada, porque os asiáticos zeraram a posição de uma vez e foi um baita fuzuê. Vale a pena dar uma olhada sobre essa história dele. Nesse caso, ele comentou que ele fez uma baita operação e ganhou uma boa grana. E depois que ele ganhou essa boa grana, ele decidiu, logo em seguida, fazer uma viagem pela África, ficar uns 2, 3 meses viajando. E ele estava posicionado, e aí ele ficou posicionado, pediu para o corretor dele, da corretora, que zerasse, fizesse como se fosse um trading stop, fosse levando o stop conforme a operação fosse andando. Quando ele voltou de viagem, ele já percebeu que ele tinha ganhado, o mercado já tinha subido mais de 15, 20% a favor dele, e foi uma das primeiras grandes lições que ele aprendeu como trader, que muitas vezes você ganha dinheiro sentado esperando, tá? E essa é uma lição que se fala em muitos livros, que às vezes a paciência, e os livros do Market Wizards, eles reforçam isso, que a paciência, muitas vezes, de não fazer nada, é o grande X de conseguir ter resultados assimetricamente positivos. Ele comenta também que chegou a um certo ponto, ele foi para Londres, ele foi fazer o tal do MBA que ele queria na Escola de Negócios de Londres, ele fez uma pós-graduação lá, sobre finanças, né? E ele até menciona que o mais que ele aprendeu operando foi mais operando do que na própria escola de negócios, no MBA que ele fez. Ele acabou nem entregando a tese final da pós-graduação dele, porque ele já tinha de novo mais de $500 mil. Ele de novo se sentia o rei do mundo, né? Ele tinha uma namorada naquela época que morava na Tailândia, e aí ele decidiu se mudar para a Tailândia. Ele menciona no livro, eu queria comprar uma casinha perto da praia, colocar um satélite para receber os dados e tudo mais, e eu estou tendo a vida de rei. 8 meses depois ele perdeu tudo, ele quebrou de novo, né? Ele achava que esse era o segredo, de viver tranquilo, sossegado. Ele diz, é o que ele diz no livro, que ele se perdeu pela indisciplina. É engraçado essas sacadas que esses caras dão nesses livros todos sobre esses pequenos detalhes de comportamento que vão forjando a experiência do cara. Como é que ele é? O trader do contra, né? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Naquele tempo, ele já tinha um sentimento de ser contrário. Em inglês chama contrarian. É um cara que é contrário ao senso comum. Ele conta que justamente que quando ele quebrou na Tailândia, morando com a namorada, foi porque ele acreditava no movimento, ele acreditava que o mercado estava chegando ali num fundo, num topo, só que ele não, por uma questão de timing, ele não conseguia se ajustar, ele não conseguia ajustar a operação, ele foi perdendo, vendendo enquanto o mercado subia. E aí assim ele acabou quebrando a conta. Quanto trader que a gente vê aprendendo por aí, quebra vendendo pra caramba ou quebra comprando no mercado de baixa. E chegou num ponto que o mercado já estava tão alto e ele vendendo, estopando tanto, que ele falou, agora eu não vou comprar, né? Fiquei vendendo esse tempo inteiro, mas ele não tinha mais dinheiro. Ele descreve bem uma situação que ele acredita, é de que se o mercado está indo para cima, deveria estar indo para cima, mas está indo para baixo, venda. Se o mercado está indo para baixo, deveria ir para baixo, mas está indo para cima, compre. Quer dizer, respeite a fita, é uma coisa que ele fala, respeita o que o mercado está fazendo primeiro. Por mais que você tenha uma outra crença, procure seguir aqueles sinais que o mercado está te dando. É engraçado ele comentar isso como um trader contrário, mas você vai entender isso ao longo da história, do porquê, que ferramentas que ele usa para entender justamente esse nuance de ver uma coisa, mas
mas fazer por uma outra perspectiva, reagir ao mercado por uma outra visão que é muito interessante do que ele tem. Ele fala, não brigue com o mercado, respeite o que o mercado está fazendo. E essa sacada ensinou ele muito mais a questão de stops do que lado ou que tipo de operação você vai fazer. E nessa história, mais uma conta que ele estourou, ele decidiu sair da Tailândia e ir para o Havaí. E junto com um amigo dele, ele formou um pequeno escritório de trading, né, com o dinheiro dos dois. Ele comenta que mesmo com tudo aquilo, ele ainda sentia confiança no que ele fazia, na leitura que ele tinha. O que ele fez ali, basicamente, naquele momento, ele pegou uma grana que o sócio tinha, criou um histórico, ficou operando por 2 anos, criou um histórico, e com esse histórico, ele conseguiu levantar de alguns clientes mais $500 mil, mais ou menos, né? Ele trabalhou, ele foi bem, foi inclusive na época perto dos anos 2000, 98, 99, era um mercado super de alta, né? E ele conseguiu performar muito bem, mesmo com aquele mercado que muitas vezes ia contra a intuição dele, né? Só que essa sociedade com o amigo dele acabou não dando muito certo, porque quando ele tentava levantar dinheiro de investidores maiores, o pessoal não levava muito a sério. O cara mora e trabalha no Havaí, não, peraí, mas você vai operar meu dinheiro lá do Havaí? Nessa história ele acabou se separando do sócio, se mudou para Chicago, e lá em Chicago ele começou a trabalhar numa empresa, numa mesa proprietária, com bastante dinheiro. Ele menciona que não foi muito fácil para ele aquele 99, aquele final dos anos 2000, dos anos 90, né? Porque ele queria muito se posicionar vendido, ele acreditava muito que o mercado estava chegando num limite ali. Ele via os sinais de baixa, ele via aqueles sinais de bolha acontecendo. E ele comenta que naquele momento ele já estava chegando num nível de maturidade que foi a gestão de risco que permitiu ele conseguir estar pronto para fazer vendas quando o mercado chegou num topo. O mercado entre agosto e janeiro ali, de 99 para 2000, subiu mais de 50%. E ele fala que foi o controle de perdas dele que manteve ele vivo, seguindo as premissas operacionais. Ele fala assim, pô, o mercado estava fazendo novas máximas, eu parei de insistir e comecei a seguir alguns sinais importantes para conseguir definir reentradas. Nessa parte da entrevista, ele comenta que ele usa um relatório chamado COT, C-O-T. Em inglês significa, né, o COT significa Commitment of Traders, que é o compromisso dos traders. Esse relatório que você consegue ter lá nos Estados Unidos, ele basicamente mostra qual que é a posição dos players nos ativos, sejam futuros, sejam commodities. Então você consegue observar quem é produtor, quem é um especulador, quem é uma pessoa física, etc. Aqui no Brasil, por exemplo, você consegue observar isso ou nos relatórios da própria B3, ou até mesmo as plataformas conseguem mostrar, por exemplo, corretoras. O COT é mais ou menos o relatório da B3. Você vê o tipo de player e como ele está posicionado, se os players produtores, por exemplo, vamos falar soja, o tipo de player que é mais produtor ou é mais um cara que é um comprador da soja em si, eles conseguem chegar nesse nível de granularidade, de detalhe no relatório, né? E ele usa esse relatório para definir um pouco a visão dele de como é que o mercado está se posicionando. Quem é que está em que ponta, em que situação do mercado? Ele conseguiu achar uma vantagem nisso. Então ele usa esse relatório como um tipo de indicador. E ele acredita que geralmente os especuladores, pessoas físicas, o varejo, geralmente está errado no longo prazo, às vezes está certo no curto, mas errado no longo prazo. E justamente o que ele busca é poder ter um movimento mais assimétrico, um movimento que tem uma assimetria positiva grande. Ele comenta que no caso de 99, na pré-bolha do Nasdaq, ele via só pequenos operadores, pequenas pessoas físicas comprando, enquanto tinham players importantes montando posições vendidas, e o mercado só parou de subir de fato quando esse último comprador foi squeezado totalmente, quer dizer, pressionado a desistir da operação, né? E ele começou a pegar essas sacadas e montar o operacional dele. Ele menciona que esses traders, eles ficam posicionados, às vezes, muito tempo contra o mercado, né? Na verdade, o Jack perguntou, pô, mas às vezes esses caras, por exemplo, um produtor de soja, fica muito tempo posicionado contra o movimento, né? Então ele acredita que ele fala o seguinte, o Shapiro, ele fala assim, sim, muitas vezes os próprios produtores, os grandes players, eles estão muito tempo posicionados contra, mas ele não tem somente
o relatório como base. Ele tem algumas outras análises, incluindo gráficas, para conseguir definir talvez um timing um pouco melhor para operar, porque ele opera sempre contra o movimento principal. O tempo passou, ele performando bem, mas ele acabou sendo demitido. E ele menciona que essa demissão aconteceu porque muitos dos colegas dele tinham raiva dele, porque ele muitas vezes feidava, operava contra o que o pessoal fazia. O casamento dele nessa época já não ia muito bem, a esposa dizia que ele era um perdedor, ele não parava de um lugar em outro, apesar de ele ter um sucesso histórico. Depois da época da Ásia, que ele ainda não entendia bem a gestão dele, ele começou a ter um sucesso consistente. Saindo dessa empresa de Chicago, ele foi apresentado por um cara, é um dos caras que foi entrevistado no Market Wizard. Ele mostrou o histórico dele, esse cara decidiu investir $2 milhões nele, montar uma pequena operação para ele. Depois desses 2 milhões, esse cara conseguiu trazer mais 2 milhões e já no primeiro ano ele já fez mais de 22, 23% dessa grana toda. Ele foi de trabalho para caramba. Passou mais um tempo, ele ganhou uma nova oferta de trabalho para operar um dinheiro maior lá em Connecticut. E chegando lá, já deram $5 milhões na mão dele, né? Ele diz que essa decisão foi um grande arrependimento. Ele disse que ele estava num lugar onde ele era um cara do contra, era um contrarian, que operava contra a tendência, contra tudo, quando todo mundo ali operava a favor da tendência, né? Ele imaginava que a galera ali ia levar numa boa essa ideia, pô, vamos diversificar. A maioria dos traders aqui opera a favor da tendência, vai ter um cara que vai diversificar, mas acabou sendo um inferno. Ele menciona várias vezes no inferno que isso foi. Ele comenta nessa parte da entrevista que quando ele viajou ali para a Ásia, ele passou um mês em um monastério. Nesse mês que ele passou dentro de um monastério foi meio que uma limpeza espiritual, e ele percebeu, fazendo uma avaliação, nessa fase da vida dele, 2000 e pouco, por ali, o ano, de que ele queria ter mais felicidade do que necessariamente dinheiro. Apesar de ele ter um excelente track record, o que ele queria era ser feliz, que era o principal motivador da vida dele. Então, essa busca pela felicidade começou a se tornar um drive principal. Nessa história toda, ele sai dessa mesa e tem mais uma virada na vida dele, né? De novo aquele cara voltou a dar dinheiro para ele, aquele Market Wizard que eu mencionei que deu 2 milhões, voltou a dar dinheiro para ele, ele ficou operando mais 2 anos, fez mais dinheiro para esse cara e de novo ele recebeu uma outra oferta de uma outra empresa. Eu vi que ele era sempre requisitado, recebeu uma outra oferta de uma outra empresa, recebendo um salário bom e já começou tradando uma conta de $50 milhões. Ele ganhava um salário ali de $250 mil por ano, um baita salário, né? Ele pagava todas as contas dele com esse salário e tinha uma grana grande para gerir, uma grande responsabilidade, né? Nessa fase da carreira dele, ele tinha uma equipe de traders trabalhando com ele, quants analisando e vendo as possibilidades baseado no sistema dele. Só que tem um detalhe aí que nessa fase ele tinha que operar de uma maneira muito mais sistêmica. Ele tinha que colocar o operacional dele num sistema muito mais objetivo, porque os próprios clientes que punham dinheiro ali nessa empresa, nesse fundo, eles esperavam que o fundo fosse mais sistêmico, então ele tinha que operar de uma maneira disciplinada. Ele menciona que às vezes ele se sentia desconfortável de não poder tomar uma decisão discricionária, mas foi muito bem o resultado e ele continuou performando muito bem. O Shapiro menciona nessa parte da entrevista que a maneira que ele usa para operar, ele inclui alguns osciladores gráficos, né? Ele tem um sinal gráfico. Então ele vê algum tipo de padrão gráfico que ele busca em topos e fundos junto com osciladores. Ele define o stop dele de uma maneira bem curta, ele limita as perdas de uma maneira bem curta. Ele não quis dar detalhe no livro de como é o oscilador, ele disse que ele não queria dar detalhes. O uso de osciladores, inclusive, é muito parecido com o jeito que eu opero. Eu também, Garuf, uso osciladores para operar. E ele usa esses osciladores para identificar justamente possíveis extremos aliados a um padrão gráfico. Uma outra sacada interessante, tudo que é informação que ele vê na TV, programa de TV sobre mercado financeiro, CNBC, tem canais nos Estados Unidos específicos sobre o mercado financeiro. Ele diz que ele tende a ir contra. Ele, por ser do contra, ele tende a ser do contra em tudo. Ele fala muito que ele via e ficava assistindo esses canais e justamente ele olhava o que a galera falava nesses canais e pensava, bom, se eles estão falando isso, eu já vou me preparar na outra ponta, né? Ele menciona que essa parte da vida dele foi muito interessante, né? Essa parte da vida dele, ele subiu
a gestão de 50 milhões de dólares para 600 milhões de dólares em gerenciamento. Lógico, parte disso lucros que ele fez, parte disso clientes que aportaram mais dinheiro. Essa performance dessa baita grana, ele também inclui também o ano de 2008, o ano da crise, onde ele também teve uma boa performance. Ele ficou nessa empresa operando uma baita grana, ele chegou a operar 600 milhões, depois menos, depois mais, até que ele começou a se cansar da política da empresa. E ele via ali que ele tinha que ser muito mais um cara sendo um marqueteiro, marqueteiro no sentido de convencer novos clientes, captar novos clientes para aportar dinheiro, do que realmente trader. Ele se cansou e decidiu cair fora. Na hora que ele caiu fora, ele comprou uma fazenda em Rhode Island e decidiu ficar um tempo fora do ar mesmo. Ele acabou se divorciando, a vida dele pessoal ficou difícil e ele queria realmente se focar em ser feliz, né? Uma curiosidade é que nessa época ele decidiu investir em produtores de maconha. Ele pegou na região ali uma galera, ele investia 150, 200 mil dólares. Lógico, uma produção legal, lógico, era um investimento legal. Ele chegou a ter mais de 40 pessoas nesse negócio, investiu em várias pessoas, então ele já tinha uma baita grana ali dele e que ele podia investir. Ele se diz um cara do contra em tudo na vida. Ele fala que ele gosta de sentar numa discussão, numa roda de amigos com pessoas, e ser do contra simplesmente pelo ponto de discutir. Então, se ele chegar numa mesa com republicanos de direita, ele vai trazer argumentos de esquerda. Se ele sentar numa mesa com pessoas de esquerda, ele vai trazer argumentos de direita. Ele sempre gostou do mercado, ele nunca desistiu totalmente, mesmo enquanto ele morava em Rhode Island, né? Sempre manteve ali o mercado na cabeça e acabou voltando. Nessa parte também ele menciona um amigo que muitas vezes ligava para ele chama de amigo, muitas vezes ligava para ele e falava: poxa, eu tô achando que ação tal, que isso, que aquilo, vai para lá, vai para cima, vai para baixo. Ele operava ao contrário do que o cara falava. Ele usava o cara como um indicador. É até interessante pensar, pô, será que esse cara realmente era amigo dele ou não? Ou talvez ele não tenha conseguido mudar a cabeça do amigo, mas de fato ele usava isso, usava o amigo como um indicador. O jeito dele operar é muito interessante porque muitas pessoas pregam a ideia do certo ou do errado no mercado. Se você deve ser a favor da tendência, ótimo. Se você vai ser contra, tem a gestão. Ele, de fato, aprendeu e conseguiu ganhar dinheiro quando ele aprendeu a calibrar uma gestão que permitisse que ele tomasse stops suficientes e conseguisse ter o timing para estar na hora certa, posicionado. E isso acabou fazendo com que ele criasse esse histórico e se tornasse realmente o trader que ele se tornou. Alguns comentários adicionais, e agradeço meu amigo Felipe Mano, que está no meu clube da leitura do livro do Jack Schwager. A gente está trocando ideias, ele me manda algumas visões dele, tem alguns comentários que eu anotei também com base no que ele mandou, e eu quero fazer agora. Antes desse comentário, tenho que pedir, eu não pedi no começo do vídeo, eu vou pedir agora. Já chegamos numa parte aqui boa da história do Shapiro. Eu vou pedir para você, curtir o vídeo. Eu quero ver o comentário aqui embaixo do que você acha. Você ainda está nessa vibe de pensar que tem certo e errado na questão de técnica? Tem que ser a favor, contra a tendência? Tem que operar assim, tem que operar assado? Ou você já está numa fase onde você entende que uma gestão bem aplicada, numa técnica que faça sentido, pode dar certo a longo prazo? Quero ver teu comentário aqui. Eu estou acompanhando o comentário de todo mundo. Eu quero ver o teu comentário aqui. Eu quero ver esse vídeo com mais de 1000 comentários. Eu quero me sentir cada vez mais animado em contar essas histórias de maneira mais e mais completa. Comenta aqui. Nem que você comente assim: eu assisti, eu estava aqui no vídeo. Deixa seu like. E você aí que ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever. É importante, você vai receber notificação dos vídeos, de conteúdos cada vez mais e mais legais que a gente vai criar aqui e trazer para vocês, tá? Comentários adicionais. O Jason, o Shapiro, ele não revela em detalhe como é que ele usava esses dados do COT, do relatório, né, na estratégia dele, mas é importante a gente lembrar que o Larry Williams, aquele famoso trader que já foi objeto do comentário rápido que eu fiz no episódio anterior, né? Ele escreveu um livro há cerca de 13 anos sobre esse relatório COT e as estratégias que ele usava baseada nesse relatório. Não há nada de excêntrico nessa abordagem contrarian, que é do contra. Tampouco trata-se de uma estratégia que é usada por pessoas sem notoriedade, tá? Nada mais contrarian do que o clichê
tenha medo quando os outros estão gananciosos e tenha ganância quando os outros estão com medo. Essa lição, inclusive, é dada pelo velhinho de Omaha, né? Nosso amigo Warren Buffett. O Jason, ele esclarece que ele não vê uma eficiência em apostar contra o nível de preço. Então, assim, ele entende que não se trata de apostar contra porque simplesmente o valor que representa o preço do ativo subiu demais ou caiu demais. Ele aprendeu isso a tentar apostar contra o Nasdaq e tomar um calor enorme em 99. Essa aposta contrária dele, ela se baseia no nível de participação dos players em cada ponta. Então não tem muito a ver com preço, tá? É uma sacada importante de mencionar. Essencialmente, essa estratégia do Jason, ela busca atuar nessa mesma linha usada pelos market makers, mais recentemente até corretoras no Brasil, por exemplo, que usam RLP. Ele pensa que a multidão pode estar errada e ele procura criar um processo para ganhar dinheiro nisso. No último mês agora de dezembro, numa rara postagem do Shapiro na internet, ele deixa claro que ele vem apostando contra essa alta do mercado de ações americano e a compara a certa medida a euforia que tomou conta da Nasdaq antes da bolha de 2000, antes da bolha do .com. Quando aquele seu tio, num churrasco de família, vier te chatear para falar sobre a bolsa e o quanto ele pensa em entrar durante uma hype do mercado acionário, não fica com raiva dele. Use-o a seu favor. Lembre-se que o seu tio pode ser tão importante quanto aquele humilde engraxate que, reza a lenda, fez o banqueiro JP Morgan se livrar das suas ações à véspera do crash de 29. Ou você tenha, né, a paciência de ensinar o seu tio que ele pode estar errado, ou então você perceba o seguinte: se o seu tio está falando no churrasco, talvez a hype seja pesada, né? O Jason, ele não entra cegamente quando ele vê uma oportunidade no lado oposto ao consenso extremado. Ele usa a ação do preço para definir o melhor momento de entrar. Portanto, como disse o Dan Markey, que era o mentor do Peter Branch do último episódio, direção e timing, meu pequeno gafanhoto. Apesar de ser algo que já deveria ser óbvio para qualquer trader, o Jason, ele fala do quanto foi importante para ele aprender com cada um dos inúmeros erros que ele cometeu. E ele só foi bem sucedido nesse aprendizado porque ele não terceirizou a culpa por esses erros. A personalidade do Jason, um cara muito contestador e crítico, criou alguns problemas nos ambientes coletivos, né? E ao mesmo tempo o ajudou a manter a convicção no seu método, no método contrário dele, que é uma habilidade essencial para qualquer trader, ter a convicção, especialmente para aquele que está na ponta contrária do consenso. Em uma das firmas de asset management que ele trabalhou, a estratégia dele foi questionada por um superior, numa conversa dura que ele teve. O sócio da asset não entendia como o Jason, ao sair perdedor em mais de 50% das operações que ele fazia, conseguiria ganhar dinheiro. Se essa conversa tivesse sido hoje, o Jason, ele poderia ter sugerido ao sócio daquela asset que assistisse um dos inúmeros vídeos do SST, nos quais eu e o João, a gente fala muito sobre a tríade: risco, retorno e probabilidade. Essa foi a história do Jason Shapiro. Vou mostrar aqui o livro de novo, é o Unknown Market Wizards. Esse livro só tem em inglês. Não tem um link especial que eu vou ganhar nada com isso. Eu realmente acho que quem ganha são vocês. De conseguirem ler, se lê em inglês. Se não lê em inglês, aproveita a série. Vamos trazer essa discussão para a comunidade. Vamos pensar que cada um dos traders constrói o seu sucesso de maneira diferente. Mas ao final dessa série, vamos junto construir os pilares. Eu quero ver vocês sacando quais são os pilares que esses caras têm. Você já tem duas histórias. Quais são? Coloca aqui no comentário que eu quero ler. E vamos junto acompanhar essa série fantástica, Histórias Secretas e Traders Reais. Eu te vejo no próximo vídeo, eu te desejo um excelente final de semana se você está assistindo na sexta-feira. Se você não tiver, eu te desejo uma excelente semana, um excelente dia. Aproveite. Um grande abraço, te vejo na próxima, até mais. Tchau. Eu vou falar do Jason, volta. Eu vou falar do Vai. Já tem calor agora.